Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso clube de leitura, comigo com a Lu. Se você não sabe quem é a Luciara, assiste o episódio anterior, tá aqui no cardzinho que tá aparecendo, tá, gente? Estamos aqui então para comentar mais 3 capítulos do livro O que Deus diz sobre as mulheres. Esse vídeo vai ter treta. Nossa, vai chegar com a polêmica toda, né? A gente vai falar de polêmica e não se esqueça que o link do livro tá aqui na descrição, você pode comprar, como a gente tem o Kindle ou o livro físico também. E não se esqueça também de estar com a Bíblia aberta, porque a gente vai usar bastante a Bíblia também, tá? E não se esqueça também de se inscrever, né, gente, no canal, dar aquela força, o joinha, aquela coisa que todo mundo fala, mas que é importante. É isso aí. Sigam a Maura, gente. Ela só tem postado coisas ótimas, incríveis. Até o Eu sou uma excelente influencer. Pena que as pessoas, muita gente não me conhece, mas eu acho que eu tenho muito potencial. Mas vai, eu vou almoçar, eu coloco o Origens Podcast pra ouvir. Gente, vocês são muito Olha, que top. Cara, é só conhecimento, assim, vindo pra minha mente. Impressionante. Isso é maravilhoso. Gente, Origens Podcast é um podcast que eu tenho com o meu namorado, Vinícius, e a gente gosta de falar sobre ciência. Então a gente pega uns assuntos que a gente curte e a gente grava uma conversa e posta aí. Mas não é uma ciência que é aquela pesada de ouvir. Porque eu sou mais das humanas, então pensa, quando eu começo a falar de ciência, eu começo a dar um nó na cabeça. Então quando eu ouço eles, eu entendo, porque eles falam de uma forma que é pra gente leigo, né? Tipo, eu assim, entender. Porque eu não sou da área deles. Então, é muito gostoso, porque fica mais leve e é divertido, porque eles são engraçados também, né? Com certeza. Nós dois somos professores, então isso ajuda na hora de falar sobre as coisas, né? Vamos de volta aqui para o nosso livro. O capítulo 4 já traz uma treta pesadíssima. E que tem gente que lê isso aqui e não entende por que Deus ia permitir que isso acontecesse ou aconteceria com uma mulher. E eu preciso dizer que eu era uma dessas. Até ler esse livro. Eu ficava indignada com esse tipo de texto. Eu ficava assim, horrorizada. Eu falava, como, Senhor? O Senhor permite, ainda fala, tipo, né? Pegar a mulher lá, gente, ela tá quietinha no canto dela, você vai arrancar a mulher da casa dela pra casar com um homem que matou talvez o marido dela. Não, eu ficava assim, não, tem coisa estranha, isso aí não tá muito certo. E o livro me ajudou demais a entender, esclarecer, porque não é só ler o texto da Bíblia, você tem que entender outras coisas, sabe? Então, vamos seguir, mas eu era uma dessas mulheres, Mauro, eu era. O texto que a Lu tá falando aí está em Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 10, que diz assim: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso, a tomarás, tu serás seu marido e a tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-las ir à sua própria vontade, porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Olha só o que pesado, né? Então, Deus tá falando assim, olha, se vocês seriam uma mulher, se vocês gostarem dela, tipo, situação de guerra, tá? Aqui. Situação de guerra, isso é a primeira coisa. Tem que entender o que estava acontecendo aqui. Então, logo no início, quando saíres a peleja, gente, peleja. Aqui, vamos falar, guerra mesmo. Guerra Batalha. contra os seus inimigos. Então, primeira coisa, ele tá guerrando. Um povo contra outro povo, né? Contra outro povo. E o Senhor, teu Deus, os entrega nas suas mãos. Significa, o povo de Deus ganha. Então, o que acontece com o povo inimigo que perdeu? Eles se tornam reféns. Eles se tornam escravos. Ativos. Isso não é uma coisa que era o plano de Deus.
Gente, isso que é importante, começar a entender o cenário de uma época e a cultura de uma época. Era história, isso aqui é aula de história agora. Naquele tempo... Chama Rodrigo Silva. Exato. Eu falei assim, podemos fazer uma contribuição, né? Fazer um agregado aqui nesse vídeo. Mas é muito isso. Tem que entender fatos históricos para entender o que está acontecendo aqui nesse cenário. Se você só lê assim, você fica assustado. Mas começa a entender que são dois povos em guerra. Um ganhou. O que acontece com o que perdeu? É só você assistir os filmes de hoje em dia, tem um pouco disso também. Geralmente, o que ganhou, ele tem o domínio do povo que perdeu. E a maioria dos homens morreram na batalha, então ficaram mulheres e crianças. Então essas mulheres e crianças se tornam posse do povo que ganha. E isso não é, assim, caso de Bíblia. É história que aconteceu no passado em vários povos diferentes. E é isso que acontecia nas guerras. E a gente vê muitos filmes que trazem exatamente essa história do passado nos filmes de Hollywood. Então a gente sabe que isso acontecia. Então Deus estava descrevendo um cenário quando o povo de Deus ganhasse uma guerra. Era uma possibilidade, né? Exatamente. Então, levares os prisioneiros. Quem eram os prisioneiros? Quem não foi para a guerra ou quem sobreviveu da guerra. E, com certeza, as mulheres e as crianças que ficaram na vila. Dos povos conquistados. Exatamente. E aí, eles falam assim, se os homens que ganharam do povo de Deus, eles avistam uma mulher formosa, quer dizer, olhou lá uma moça, achou bonita e que ela, porque o que acontecia, gente, a verdade é que as mulheres eram estupradas. Eram muito cruéis. Eram muito cruéis, elas eram escravizadas, estupradas, tratadas como animais, porque era o povo inimigo e tinha perdido, então não tinha valor nenhum para o povo que ganhava. Não estou falando do povo de Deus, estou falando da cultura histórica de uma época. É isso que acontecia com quem perdia. Virava escravo e as mulheres sofriam horrivelmente. Horrível essa história. Isso até fazia parte de ritual de adoração a alguns deuses, né? Então, eles tinham essas relações sexuais como uma forma de adorar esses deuses das outras nações, em rituais, eles abusavam realmente. Então, eu acho que uma coisa interessante é aquilo, muito, muito importante. Não era do plano de Deus que isso acontecesse, mas Deus deixa instruções para se acontecesse. Então, olha, quando saíres a peleja e quando você vira uma mulher bonita, quando você quiser essa mulher para você, você pode. Mas você vai fazer diferente das outras nações. Você não vai fazer como as outras, porque vocês são o meu povo. Vocês devem ser justos. Vocês devem amar o estrangeiro. Livro de Deuteronômio, Moisés deixa muito claro que Deus deixa instrução para o povo amar o estrangeiro. Então, beleza. Você quer tirar essa mulher da família dela, do contexto dela, da casa dela, das coisas que ela está acostumada, das coisas que ela gosta, porque você trouxe? Você pode, se você quiser, mas você vai tratar ela com o respeito que ela merece. E ele não podia ter nenhum tipo de contato sexual com essa mulher até o dia do casamento. Porque ali era a importância do casamento. Ele poderia escolher uma mulher, se acontecesse sempre, não era vontade de Deus, mas considerando uma cultura de uma época e a situação de uma época que era assim que se fazia, Deus falou assim, então vai fazer dessa forma. Se vocês querem pegar uma mulher do povo que perdeu, dos seus inimigos, vocês não vão fazer conforme os outros povos fazem. Não vão fazer maldade, não vai fazer elas serem escravas, não vai estuprar, não vai fazer nada disso. Vocês vão casar com elas. E vocês não vão ter nenhum tipo de contato antes do casamento. Vocês vão deixar essas mulheres viverem o luto dela. E aí tem o livro, depois ele descreve exatamente como que era esse luto e entra um pouco nessa descrição de se despirar do vestido, raspar o cabelo, que a gente também não entende, entra um pouco nessas questões cerimoniais. Que a gente questão cultural também, de como essas pessoas viviam esses momentos, né? Ou seja, olha, você vai ver ela no pior. E se você ainda assim quiser casar com ela, porque ele fala aqui, ó, se não te agradares delas, ou seja, no primeiro momento você gostou, show, ela é bonita, você quer ela pra você. Só que depois de ter esperado esses dias e você não se agradar dela, se passar o encantamento, passar essas coisas, você
deixe ela ir à sua própria vontade, deixe ela voltar para o lugar de onde ela veio. Agora, se ainda assim você quiser, você casa, né? Porque a mulher já havia sido humilhada. Diz aqui, de nenhuma sorte a venderás. Ela já foi humilhada o suficiente porque você já tirou ela da casa dela, né? Então, você imagina essa mulher voltando para o contexto dela, será que ela poderia conseguir um casamento, mesmo depois de ter sido cativa, por mais que não tivesse acontecido nada com ela lá? Quem queria provar que isso não teria acontecido? Então, olha, você já humilhou ela o suficiente, deixa ela ir. Não vai vender, não vai tratar mal. Eu estava estudando também e vendo que esse é como se fosse um momento que a mulher precisasse viver o seu luto. Porque ela pode ter perdido muita gente na guerra, ela estava deixando sua família, de uma certa forma ela ia começar um novo lar, por mais de uma forma forçada, porque ela com certeza não queria aquela situação, ela era de outro povo, mas estava ali. Então, Deus falou assim, ela vai ter um momento de luto dela, ela vai ter aquele momento para se despedir e também começar a conhecer o Deus de Israel, conhecer o povo, quais são as tradições daquele povo, a cultura, as tradições aonde ela estava começando a entrar. Então, era muito importante esse momento que ela fizesse essas tradições de raspar, que tem toda uma explicação por trás, o livro explica um pouquinho disso também, que é o momento dela se separar, se desligar do passado e se conectar com a nova casa dela. E ali também eu acredito, agora é uma opinião minha, que Deus tinha um cuidado muito especial com essas mulheres, porque ele não era aquilo que ele queria para elas. Acontecia. O planeta tá cheio de pecado. Novamente, Lu, é importante a gente reforçar. Não é só porque isso tá aqui no livro de Deuteronômio que Deus dava anuência, que ele estava dando uma recomendação, né? Mas isso aqui, ele não estava endossando, ele estava dando uma solução para uma possibilidade que, se isso acontecer, ele jamais endossou esse tipo de coisa. Jamais. Se você fizer isso, olha, você vai fazer desse jeito, tá bom? E assim, eu até me perguntei, se Deus deu uma lei dessa de, então tá, não é para estuprar, não é para ter relação com essa mulher antes, é para escolher para casar. Por que Deus não deu a lei de falar assim, não peguem as mulheres? Por que Deus não deu uma lei e falou assim, ó, você não vai pegar como escravo o povo que vocês venceram? São coisas que eu ficava indagando, assim, por que Deus não fez isso? Já foi radical. Mas Deus também entende uma época, sabe? Leis que eles conseguem seguir também. O povo de Deus, ele estava inserido numa história, numa cultura que naquela época, isso era muito forte. E todos os povos faziam isso, né? E Deus falou assim, não, vocês não vão fazer igual todos, vocês vão fazer diferente. Pensando, e eu vejo um pouco do amor de Deus em relação ao seu povo, e principalmente nas mulheres, porque Deus está, de alguma forma, tentando proteger a mulher de uma situação já é traumática. E não tem como não ser. É dolorosa. A mulher, com certeza, numa situação dessa, ela estava sofrendo horrores. E Deus vê essa dor. Mas dentro dessa cultura, dentro desse momento, e olhando para o povo de Deus, ele coloca uma lei para ser diferente e, de alguma forma, para tentar manter ali o planejamento do casamento, que era, assim, ter qualquer tipo de relação pós-casamento. Sim. E preservar a dignidade daquela mulher. Sim. Frente a tudo que ela já estava vivendo, né? Sim, inclusive a Bíblia aqui no comentário diz que essa questão de raspar a cabeça, cortar essas coisas todas, trocar de roupa, também era uma forma poderia ser uma forma de viver esse luto, né? Não é que o homem ia fazer isso para humilhar a mulher, mas é que quando ela saiu da casa dela, ela estava perdendo aquele vínculo, então era um luto, né? Sobre o que você falou, Lu, dessa questão de por que Deus já não deixou explícita essa ordem, né? Primeiro que Deus já falou que era para amar o estrangeiro. Quando ele fala para amar o estrangeiro, amar significa não fazer coisas ruins com a pessoa que você deve cuidar e deve respeitar.
né? Eu acho que a primeira coisa já está implícito aí. Segundo, o livro toca uma coisa muito importante e é uma coisa que eu lembrei também, que é Jesus falando sobre uma instrução desse tipo, né? Porque, por exemplo, Deus não colocou na lei a possibilidade de divórcio. Só que foi uma coisa que teve que ter sido permitida, e Jesus dá uma explicação, né? Por que foi permitido o divórcio se a instituição do casamento é eterna e foi criado na semana da criação? Ou seja, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Uhum. Não era para que isso terminasse. E aí aqui no capítulo 19 de Mateus, no verso 6, diz aqui que Jesus ele está falando sobre o divórcio e os fariseus questionam, né? Eles perguntam o seguinte, mas por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar a esposa? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, essa foi uma solução que foi criada por causa da dureza do coração do homem, talvez para proteger a mulher, né? De evitar com que essa mulher sofresse na mão desse cara que não queria mais ficar com ela, né? Exato. Talvez proteger essa mulher de abuso, proteger essa mulher de desrespeito, né? Então, a gente vê que foi uma solução criada para aquela ocasião. Da mesma forma, eu acho que a gente pode fazer uma extrapolação para essa situação. Deus também está dando, olha, não mas por causa da dureza do coração de vocês vão fazer de uma forma respeitosa. Né? Eu realmente acredito isso é nisso. Muito legal. E eu acho que o que você falou faz todo sentido. Não era a forma inicial, não era isso que Deus queria. Desde o início, jamais Deus queria guerra. Quanto mais chegar numa situação em que as mulheres passassem por esse tipo de humilhação e de rebaixamento que nos tempos, né, antigos, as mulheres tinham. É muito triste quando a gente estuda um pouco dessa história, a gente vê o que acontecia com as mulheres. E uma forma de Deus protegê-las, de cuidar dessas mulheres, exatamente o que você falou da questão do divórcio, muitas vezes, o que a mulher vivia dentro daquela casa, né? Então Deus, uma forma de resgatar e salvar, mudou, não que mudou, mas aceitou, permitiu que algumas coisas fossem realizadas. E aqui eu vejo dessa forma também, Deus, ele colocou algumas leis para o povo seguir em um cenário igual a esse aqui. Pós-guerra, o povo venceu, tem as mulheres do povo inimigo, o que fazer com elas? Então, gostou? Ok. Você vai casar com ela, enquanto, antes de casar, ela vai viver o luto dela, aí tinha as tradições para o luto dela, e ela vai começar a entender quais são as tradições da nossa cultura, do povo de Israel. E aí, se você quiser continuar com ela, ok, vai casar. E ela vai ser sua esposa. E ela vai seguir todas as tradições do nosso povo. Agora, se ele não quiser casar, esse homem, ele não podia vendê-la como escrava, ele não podia deixar ela ali abandonada. Não, essa mulher, ela tinha total liberdade para seguir a vida dela e ir embora. Não ser humilhada, não ser escravizada, não ser vendida, não ser nada. Ela simplesmente ia pegar as coisas dela e ia embora e seguir a vida dela. Não como rebaixada, sabe? Então, para mim, esse texto, quando eu li dessa forma, e olhando pelo olhar de que existe uma história por trás, e aqui a Bíblia está descrevendo o que acontecia naquela época. A guerra não era porque Deus queria, não tem nada a ver com isso. Acontecia essas coisas. E tem relatos disso. Então, Deus estava tentando proteger, de alguma forma, mais humilhação para aquelas mulheres daquele tempo. E assim, né, Lu, tem outras situações aqui que o capítulo fala também, que é a questão da impureza na menstruação, depois do parto. Tem várias situações que às vezes a gente fica em dúvida, a gente não vai ter tempo de comentar sobre todos, porque também fica até chato, né, o pessoal tem que ler o livro aí, mas é importante a gente saber que pode ser que a gente não tenha resposta para todas essas perguntas, mas a gente precisa confiar que Deus sempre sabe o melhor para nós. Então, se Deus pede para que a mulher, durante o fluxo de sangue, ela fique longe do homem porque ela está impura, é porque isso seria para a proteção da mulher,
né? E a gente vê que também que o homem também tinha a questão da impureza com relação ao sêmen, né? Uhum. Então não era uma coisa só com a mulher. Não é porque a tinha mulher com o estava homem. impura. Existia a impureza do homem também. Então, exatamente. é importante saber avaliar isso, ler que existia um momento para cada um. Exato. Uhum. Então, a gente precisa ter essa consciência de que as coisas que estão ali na lei, elas têm uma função e têm um propósito específico, né? No caso, eu acho que da menstruação, é importante a gente pensar, por exemplo, que muitos homens poderiam não entender que a mulher estava naqueles dias que toda mulher sabe que não é fácil, né? Você fica com o seu corpo modificado, você fica com dor, você fica com indisposição, você fica, enfim, com um monte de coisa. E às vezes o homem quer ir lá e quer ter relação com a mulher enquanto ela está menstruada, né? Então, a mulher poderia não querer, enfim, se sentir suja, aquela coisa toda, e seria também uma proteção para a mulher, né? Então, a gente, estudando a fundo esses casos, a gente consegue entender o porquê de Deus permitindo ou não algumas determinadas situações, né? Exato, e eu vejo muito a questão também do pós-parto. Existe essa recomendação também que Deus tinha deixado na Bíblia de ter o período no pós-parto, que a mulher também estava impura, resguardando a mulher de relação sexual. E o que acontece nos dias de hoje? Se uma mulher está grávida, recebeu o bebê, qual é a orientação também que a ginecologista passa para a mulher em relação a atos sexuais depois que o bebê nasceu? Existe um período também que é bom que a mulher não tenha atos sexuais recuperação, né? Exato, imagina o útero dela enorme, vai diminuindo, tem toda ali uma anatomia que precisa voltar para o normal, e dependendo da situação, se tiver um ato sexual, aquilo pode trazer algum tipo de infecção, pode machucar a mulher, tem mulheres que ficam todas laceradas, machucadas. Então, imagina aquela época que não existia esse conhecimento dos homens, as pessoas eram leigas em relação a alguns assuntos, né? Então Deus, sabendo disso, ele colocou algumas coisas para proteger, exatamente para prevenir que algo pior acontecesse com essas mulheres. Exatamente. Aí, Lu, a gente chega aqui, então se você quiser saber mais, tem muita coisa que a gente não falou aqui, pega o livro aí, compra o Kindle, participa com a gente do clube, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo. Continuando, eu vou dizer para você que eu li esse capítulo 5, Lu, e eu pensei assim, cara, eu preciso fazer um sermão sobre esse capítulo 5. Olha, mesmo? Porque a história de Débora é maravilhosa, que mulher forte! E ela era... O meu olho até enche de lágrima, porque... Você tá emocionada. Porque ela era uma profetisa no meio de um monte de homem, e você via que as pessoas respeitavam muito Isso Débora. Naquela época, gente, vamos sempre lembrar que se nos dias de hoje já existe dificuldade, às vezes, da mulher conseguir se colocar, né, com respeito em alguns lugares, já tem essa dificuldade, imagina naquele tempo, né? Ela devia ser uma pessoa muito inspirada por Deus mesmo, porque ela tinha uma autoridade incrível. E você vê que a Bíblia nem dá detalhes sobre o marido dela, né? Só fala que ela era casada e tipo, ó, beleza, o que importa aqui é ela, tá bom? O foco é 100% nela. Exato. Pra você que não conhece, eu tô tentando achar aqui a história de Débora. Ela tá no livro de Juízes, no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes. É um relato breve. A gente precisa lembrar que o tempo dos juízes foi o tempo que veio logo depois em que os filhos de Israel haviam passado para Canaã, aí Josué tinha morrido, o tempo foi passando e era uma terra sem lei, né? A Bíblia diz claramente que, tipo assim, era a terra de ninguém. Imagina. E aí Deus, então, é muito louco, né? Devia ser, tipo assim, as pessoas faziam o que queriam. Não, devia ser desesperador. Nossa. E aí Deus prepara, então, essas pessoas, esses juízes, para trazer a mensagem, né? Para agir também, de uma certa forma, como profetas, para trazer ordem, para lutar, né? No caso de Gideão, por exemplo, que teve ali a batalha com os midianitas, teve Jefté e aquela coisa toda, só que a gente tem Débora.
A gente tem Débora, e aí tem uma parte aqui da história dela, que ela era uma pessoa que servia a Deus ativamente. Ela diz aqui no capítulo 4, no verso 4, ó, mulher de Lapidote julgava Israel naquele tempo, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e ela atendia os filhos de Israel embaixo de uma árvore. Olha só que legal, imagina ela chegando ali, tipo, vou trabalhar. Pegava o banquinho, andava até a árvore, sentava, a galera começava a fazer uma fila. Tipo assim, Débora, eu tô com esse problema aqui, tá acontecendo um negócio, tá difícil, me ajuda e tal. E ela era essa pessoa realmente pra dar os conselhos. E aí tem a situação com o Baraque, né, Lu? O que acontece? O que acontece com o Baraque? Ele chega lá e ele faz, ó, vou jogar pra você a real, Débora. Tá aqui no capítulo 4. Diz o seguinte, ó, 6, verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens do Ciro de Naftali e do Ciro de Zebulon? E farei ir com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Lembrando que Sísera era o comandante do exército, se eu não me engano aqui, do rei da Síria. Me corrija aí se eu estiver errado, do rei da Síria. E ele estava, então, nessa batalha, certo? E ele era um cara poderoso, porque ele tinha 900 carruagens de ferro, gente. Eu acho legal o Dr. Rodrigo Silva, num vídeo que ele fala, que diz que, sabe, tinha Primeiro que o povo de Israel não tinha exército, né? E ele compara, assim, que o povo de Israel era como se tivesse um exército com metralhadora e um exército com arco e flecha. O exército com arco e flecha era o povo de Israel. Então, se não fosse Deus ali na hora da batalha, o negócio... Exatamente, o negócio era pesado, né? E aí, o que Débora fala? Vai e leva essas pessoas, né? Porque Deus vai dar o Sísera, esse comandante, todo o seu exército nas suas mãos. Mas aí, Luciara, temos aqui um comportamento interessante desse nosso amigo Baraque. O que ele fala? Débora, vem comigo. E ela faz o quê? Por favor, nunca te pedi nada. É a única coisa que eu peço. Esse pobre homem tá com medo. Cara, ele devia estar com muito medo. E aí ela fala assim, eu vou com você. Show, vou com você, ó. Mas por causa disso, Deus vai entregar nas mãos de uma mulher o exército de Sísera. E aí, cara, que história poderosa. Um ótimo exemplo para mostrar que Deus não é machista. E a forma como ele usou brilhantemente essa mulher aqui. Gente, ficou tão bonito vendo a Maura falando que eu fiquei aqui, assim, só ouvindo, admirando a história, porque ela falou com tanto brilho nos olhos, assim. Como... Eu fiquei aqui só admirando, eu até viajei, assim, fiquei só ouvindo e vendo o cenário na minha frente. E aí tava a Débora subindo junto com o Baraque, segurando uma lança, sei lá. Você viu como que dá pra fazer um sermão desse capítulo? Muito legal. E aí, tipo, não só Débora foi uma mulher importante, mas também uma outra mulher chamada Jael. Deus ali usou o povo e tal, o exército, Deus fez chover num lugar lá, ficou cheio de lama, carruagem de ferro, e aconteceu o quê? Ia atolar, né? Parar tudo. Isso. E aí, Sísera... Gente, verso 17. Sísera fugiu a pé. O bichinho tinha 900 carruagens. Imagina a cena, cara. Saindo desesperado, correndo a pé, pedindo misericórdia. Deve ter sido a cena, né? Porque aqui no verso 16 diz que Baraque perseguiu os carros e todo o exército caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um, mas o Sísera escapou. Tá vendo aqui um exemplo de hipérbole? Ó, não escapou um, mas o Sísera fugiu a pé. Isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, tipo assim, o exército foi derrotado, né? Mas algumas pessoas sempre escapam. Exatamente. E aí ele fugiu a pé e foi pra tenda de uma mulher chamada Jael. Aí que apareceu a Jael. Agora eu lembrei da Jael. Exatamente. E aí, o que ele falou?
Jael entrou lá. Jael já estava ligado no mistério porque já conhecia a Císera. Jael não era qualquer mulher. Jael fez as coisas de caso pensado. Porque ela sai ao encontro de Císera e diz: Entra, Senhor, na minha tenda. Não temas. Ela tava montando ali, né? Ela tava só montando o momento. É. Ela sabia quem que ele era, né? Então. Lógico, a bicha é esperta, né? Então entra. Senhor, senta aqui, ó. Tem uma cobertinha pra você. Entendeu? Aí ele falou assim: dá alguma coisa pra eu beber, tipo, na moral, assim, né? Tô fugindo a pé da batalha. Pra cobrir, aí ela tá com frio. Exatamente. Aí ela deu de beber, eu acho que um pouco de água, né? E aí ele cobriu. E aí ele pede pra fechar a tenda e tal. E aí ele capotou. Confiou em Jael. O que Jael fez, Lu? É meio tenso, né? Essa parte é meio forte. Você teria coragem de Jael pra fazer isso? Pensa que mulher forte. Então, gente, é o que eu volto a falar. Tem que pensar com a mente daquela época. Eles estavam envolvidos num cenário de guerra, eles tinham acabado de sair de uma guerra. Essa era uma realidade. A Maura começou a falar que era terra de ninguém. Uma época em matar ou morrer. Ninguém. Você tem ali uma espada do seu lado o tempo todo, porque você tem que se proteger, porque é terra de ninguém. E o povo era o tempo todo guerreando com alguém ali. Então, para ela fazer o que ela fez, tinha que ter muita coragem. Muita coragem. Eu acho que... Não sei se teria. Você teria, Maura? Cara, eu não sei. Eu acho que essas mulheres nesse tempo estavam acostumadas com esse negócio, como você falou. Então, eu hoje aqui, na nossa realidade, eu fico assim, será que eu teria? Mas eu acho que se você tá inserida nisso, você vive, você sabe que isso é vida e morte. É uma questão de vida e morte. Aí eu acho que a gente faria, assim, né? Então... Tá, mas o que Jael fez? Jael, a bicha... Olha só essa mulher. Ela pegou uma estaca... Uma estaca, gente, uma estaca. Uma estaca da barraca. Tem que colocar uma foto de uma estaca aqui, para as pessoas que não sabem o que é uma estaca. Ela pegou um martelo e, tipo assim, ela cravou essa estaca na cabeça do Císera. Na fonte, é como se fosse assim, na testa dele. Sim, e diz aqui que ela não só enfiou a estaca, ela cravou de sorte que penetrou na terra. É assustador também. Olha a força dessa mulher no muque que ela devia ter. Tipo, mais desgraçado. Sabe? Dá sangue nos olhos, ela tinha sangue nos olhos ali, ó. Eu não queria ver uma dessa aí no meio do caminho. E aí, o que aconteceu? Barak voltou, tipo, cadê Císera, cadê Císera, cadê Císera? Jael falou assim, senhor, vem aqui que eu vou te mostrar um negocinho. Mostrou Císera morto na tenda dela. E a palavra de Débora se cumpriu. O exército foi entregue nas mãos de uma mulher. Então... E na verdade, você vê, assim, o poder de duas mulheres aí, né? Porque Débora foi chamada por Barak para acompanhar tudo isso. E Jael, a coragem que essa mulher teve para fazer o que fez também, né? E cooperando com os homens também, né? Porque você veja, Barak tava ali com o exército lutando. E geralmente quem faz esse tipo de coisa é o melhor oficial, né? Geralmente é o melhor oficial do exército ali, que geralmente corre atrás do grande inimigo do outro povo e pega a pessoa e leva lá, entrega para o rei. E quem fez isso, o grande oficial, foi uma mulher, foi Jael. Ela que finalizou ali o serviço. E é importante a gente dizer que quem venceu essa batalha foi Deus. Sim. Já estava prevista, né? Então, com certeza, Jael teve uma ajudinha ali. Pra enfiar aquela estaca ali. Porque talvez por ela mesma ela não tivesse. Assim como o exército de Israel por ele mesmo não tinha forças para vencer aquela batalha. E Débora fala, olha, Deus vai entregar esse exército para vocês, né? Então, aí no capítulo 5 tem o Cântico de Débora, que é bem bonito, vale a pena a gente ler depois, assim... mas é uma história realmente bem, bem poderosa. O capítulo aqui do livro fala sobre o canto de Débora e tal.
E, infelizmente, nós não temos mais detalhes sobre Débora, porque aqui no capítulo 6 já começa falando sobre os midianitas e sobre Gideão. Mas eu acho que só por esse trechinho aqui, né, a gente consegue ter uma ideia da dimensão e da importância, da força dessa mulher. E um ótimo exemplo na Bíblia, assim como outras mulheres, né, Lu, que a gente tem na Bíblia. E é uma coisa interessante que a gente tem que analisar a influência e o poder que a Débora teve, a influência dela perante Baraque, né? Ela foi uma mulher que foi ali, Baraque foi conversar com ela, depois ele pediu a me acompanhe, ela esteve presente durante todo o momento. Então ela foi uma mulher de extrema influência para Baraque. Baraque confiou totalmente nela. E a gente vê histórias de várias mulheres na Bíblia que foram extremamente poderosas no sentido de influenciarem, de terem força ao falar, de ter propriedade ao falar, de lutarem pelo seu povo, de serem fiéis a Deus. Tem muitas histórias lindas de mulheres na Bíblia. E trazendo para os nossos tempos, tem muitas mulheres influenciadoras também na nossa sociedade. E, na verdade, a gente precisa enxergar o quanto nós, mulheres, temos esse poder dentro de nós. O quanto nós podemos agregar. O quanto nós podemos contribuir. Nós podemos usar o que nós temos de talentos que Deus deu para cada uma de nós. De alguma forma, nós temos algum talento a ser desenvolvido. Ou que a gente, às vezes, nem descobriu. Ou que a gente já sabe que tem. E levar isso adiante, influenciando as pessoas ao nosso redor, levando esse talento de alguma forma para dentro da sua comunidade, do seu trabalho. E às vezes são coisas tão pequenas que a gente pode levar, que pode ajudar. Até a própria autora, ela relata, né, que tem mulheres que têm facilidades com números. Muita facilidade com números, fazer cálculos. E começam a ajudar na contabilidade da igreja. E sem essa pessoa lá vai fazer uma grande falta, porque ela leva e conduz essas atividades. Então são pessoas que junto com seus líderes, mulheres juntas com seus líderes, conseguem fazer excelentes trabalhos. Então o Baraque, ele era o líder, ele estava lá, precisava da ajuda, falou assim, vem comigo, Débora, sem você eu não consigo. E ela foi e ajudou e conseguiu conduzir e vencer a guerra. E nos nossos dias, nós podemos, como mulheres, usar as nossas qualidades, o que Deus colocou dentro da essência de cada um, também para contribuirmos com líderes, com o nosso lar, com os nossos amigos. A gente tem que conseguir sempre ter isso em mente, que nós somos mulheres, nós somos poderosas, a gente tem muito como influenciar as pessoas. Lógico, o lado positivo, né? Tem o lado negativo também, mas não é essa parte que a gente quer, porque a mulher tem muito poder na mão quando ela quer fazer coisa ruim. Mas a gente quer destacar as coisas boas aqui, né, Maura? As coisas ruins. Exatamente. Eu acho importante a gente falar que a Bíblia tá cheia de exemplos de mulheres fortes, né? A gente tem aí, nossa, Ruth. Gente, ela, moabita, sabe? Foi lá, perdeu o marido e decidiu ficar com a sogra porque ela havia aceitado o Deus de Israel. E aí depois ela vai lá, segue os conselhos da sogra, se casa com Boaz e temos aí o quê? Davi, Jesus, né? A gente tem Esther. Uau, ela desafiou o rei. Essa aí é corajosa. Ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Então, isso naquela época era algo, assim, gravíssimo. Pena de morte e pescoço rolou, entendeu? Mas ali ela tinha uma fé em Deus e ela tinha algo tão importante para falar que ela simplesmente falou, eu preciso falar. A necessidade de salvar o povo dela era maior do que o medo dela morrer. Porque nas mãos dela tinham aí milhões de pessoas, a vida de milhares de pessoas, né? A coragem, né? A coragem que essas mulheres tinham de enfrentar situações extremamente delicadas e muitas vezes colocavam a vida delas em risco. Mesmo assim, elas não corriam, elas não recuavam, elas enfrentavam, elas iam. E aí, né, Lu, a gente vem pro capítulo 6, onde nós temos um caso de
dois padrões, né, que o capítulo fala aqui, ou no inglês provavelmente era double standards aí em relação à mulher, com a história da mulher adúltera, né? Então a gente tem aqui, acabamos de falar de um exemplo em que Débora era super respeitada, uma juíza em Israel, usada por Deus, as pessoas a procuravam para conselho, mas aí a gente tem um caso em que uma mulher foi injustiçada, acusada de adultério, só ela, ou seja, como se ela estivesse adulterando sozinha, né? Como pode, né? A mulher Exato. ela é pega, como que é a palavra em português? Em flagrante. Flagrante. Gente, pessoa fala em alemão agora essa palavra, duvido. Porque a gente começa a esquecer algumas palavras, porque não vai falando com tanta frequência, não ouve tanto português mais e não sabe mais falar corretamente português. Pelo menos o alemão não é igual ao português, e o espanhol que é parecido, que às vezes eu falo as palavras em espanhol. Mas aí pelo menos o povo entende. Agora se eu soltar um alemão aqui, o povo vai falar, tá xingando, é? Tá xingando eu, é? Tá xingando. Mas falando dessa história, né, Lu, tem algumas coisas bem legais que a gente pode chamar atenção, né? Que não era bem assim. No caso da mulher que foi pega em adultério. Então, uma mulher que foi pega em adultério, você logo precisa de dois corpos para ser pega em adultério, não apenas de um. E aí se fala ainda que foi pega em flagrante, falei certo dessa vez. Então, bom, o que significa flagrante, gente? No ato, na hora. E nessa hora, significa que tem que ter duas pessoas. Por que só tem a mulher, né? Isso aí é confuso. Por que só tem a mulher? Porque a Bíblia deixa claro que quem era pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher, os dois passavam pela mesma pena. Os dois eram julgados da mesma forma. Não era a mulher que era adúltera, mas ali só estava a mulher. Por quê? Naquele contexto da mulher adúltera, eles queriam pegar Jesus, né? Era uma pegadinha que os fariseus estavam ali querendo, né? Pegar Jesus no pulo. Exatamente. E Jesus, muito sábio, já sabia de tudo isso, então ele agachou e começou a colocar os pecados deles no chão e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que ela não estava sozinha. Então eles estavam querendo incriminar uma mulher sem culpa. Sozinha. Ela tinha culpa, desculpa, que ela tinha culpa, estava adulterando, mas ela não era a única culpada. Então seria um ato injusto culpá-la sozinha. E dando a brecha de que a punição existiria apenas para a mulher, né? Exato. E a punição era para os dois, o apedrejamento, se eu não me engano. Para o homem e para a mulher. E ainda mais quando foi pego em flagrante, que significa que você tinha os dois culpados no ato. Mas ali era um bote que eles estavam querendo dar. Então, Jesus, muito esperto, conseguiu ali desvendá-los. Mas o fato é que existe, né? Existiam as leis que diziam da questão do apedrejamento para quem cometesse adultério. E isso não era só para mulher. Isso que a gente tem que deixar aqui muito bem claro, que não era uma coisa unilateral. Unilateral, né? Quando é só de um lado, né? Não era unilateral. Não era só a mulher que deveria pagar por isso. Eram os dois. Então a gente tem que entender isso. Tanto o homem quanto a mulher, ao cometerem esse crime, esse pecado perante Deus, e também ali era uma lei de homens também, não deveria ter adultério. Os dois deveriam pagar pelo preço, e não só a mulher. Uhum. E deixar muito claro na lei de Moisés que os dois seriam apedrejados. Os né? dois. E aí, nessa situação, a gente vê um cenário criado para testar Jesus. Onde estava esse homem? Onde que estava esse homem adúltero? Foi Com protegido. certeza ele ficou protegido, exatamente. Né? Eles provavelmente já conheciam Maria, já sabiam que ela tinha esse tipo de comportamento e esperaram o momento correto para provocar Jesus. Exato. Né? Armado, eles ficaram uma cilada, né? Eles queriam... Eles sabiam a rotina, sabiam com que ela tava. E pode ter sido armado mesmo. Tipo, pega um cara lá e a gente pega, na hora que você estiver lá no quarto, a gente pega a Maria e pronto. E o cara fica liberado, fica solto, sabe?
A verdade é que com- esses homens estavam sendo instruídos pelo mal, então tudo é capaz. A maldade ali estava... e você vê, né? Arrastam a mulher, talvez ela não estivesse nem vestida direito, humilham a mulher, no pátio do templo, né? Acusam a mulher. Então, tipo, imagina a situação dela. É No muito meio humilhação. daquelas pessoas. Tinha uma E ela multidão devia vendo a saber, mulher né? naquela situação. E ela devia saber que a regra de culpa não era só pro lado dela. E ela devia estar sabendo exatamente que aquilo tinha sido uma armação. Porque o homem também estava ali com ela. E ele saiu ileso. E ela estava sendo, naquele momento, arrastada e sendo exposta por um monte de homens que se diziam poderosos. E aí, naquele momento, Deus faz uma coisa... ele mostra a graça dele, né? Ele simplesmente Exato. manda todo mundo embora sem falar praticamente nada, né? Jesus não precisou falar muita coisa. Ele só foi escrevendo ali no chão. É impressionante. A sabedoria de Deus me encanta. A forma como ele simplesmente vê essa situação, ele já sabe como fazer, como calar sem ter que falar. É um talento, né? É lindo, né? Você sabe que eu tô assistindo aquela série Chosen? Eu também. Eu tô apaixonada. Às vezes eu vejo aquele Jesus, parece que ele tá falando comigo, gente. Às vezes, Lu, o episódio já começa a chorar. E eu falei com meu marido sobre isso. Esse seriado também me ajudou muito a enxergar Jesus de uma forma até mais divertida, meio humano, assim. Porque a gente que vê brinca. E a gente imagina, quando a gente, antes de ver esse seriado, a forma que eu enxergava Jesus até era um pouco diferente de agora. Porque eu criava assim, na minha mente um Jesus. Só que quando eu vi... Um sofredor, cara fechado, né? Sabendo que ele ia morrer. E de repente, no seriado, mostra gente como a gente. Ele foi um ser humano, né? Com suas devidas proporções, né? Mas ele viveu aqui nessa terra como a gente vive. E as cenas que ele coloca, assim, sabe? Um matinho na boca, se tornando essa proximidade. Faz piada ruim. Aí ele fala assim, Tio né? Ele é totalmente a gente. Isso cria essa proximidade. Me fez entender muito mais, assim, e ver com outros olhos, sabe? Ter essa perspectiva. Foi muito bom mesmo. É uma série que eu super recomendo pra quem não assistiu. Gente, é gratuito, The Chosen. Inclusive, eu quero até gravar um vídeo aqui pro canal falando dessa série. Mas por que eu falei da série? Porque eu fico imaginando aquele Jesus... Eu não assisti a segunda temporada inteira. Não sei se tem um episódio falando sobre isso, mas provavelmente eles vão retratar. Esse Jesus falando com Maria. Olhando pra ela, sabe? Não vou dar jeito que ele olha. Então tem, ok, vamos esperar. Mas graça. É a graça. Sabe? Então, tipo assim, olha, se eles não te condenam, eu não vou te condenar. Mas ele não fala assim, olha, vai pra casa e pode continuar a vida que você estava né? Não peques mais. Não peques mais. Então, não tem como você se encontrar com Jesus e você não ser transformado. Então, isso já... Enfim, já tá tudo fora aqui do livro, mas não tem problema. A gente tem direito a essa digressão. Mas o que eu queria falar é que em algumas situações da lei mosaica tá prescrito alguns recursos. Por exemplo, se a mulher fosse acusada injustamente, se um homem chegasse e falasse assim, olha, eu casei com ela, mas ela não é mais virgem, né? Então, existiam maneiras, é lógico que essa maneira é meio complicada, hoje com o conhecimento que a gente sabe que não é toda a primeira relação sexual que vai sangrar, que o ímen rompe, que aquela coisa toda, mas era uma forma que eles usavam, né, para mostrar que a menina não era mais virgem, ou que ela era mais virgem com o rompimento do ímen, enfim. Era, porque assim, né, Lu, a gente precisa entender que Deus usa as coisas que nós conhecemos, né? Então, naquele momento, Deus não ia falar, olha, você precisa ver o ímen dela por causa disso, disso, disso. Porque eles não sabiam o que era isso, né? Sim. Então, Deus, ele usa coisas do cotidiano que a gente possa entender melhor. Tem um exemplo que o Michelson, ele dá, que é muito legal, né? Que Deus pede para circuncisão ser feita no 8º dia, né?
E hoje a gente sabe que essa data é importante porque durante esses dias aí tem um pico de proteínas do sistema de coagulação do sangue. Então isso ia facilitar a coagulação do sangue, a cicatrização depois da circuncisão, né? Que se fosse antes teria pouquinha. Então, imagina Deus explicando para Abraão, olha, Abraão, você vai fazer nesse dia, porque nesse dia tem uma proteína do sangue que faz parte da cascata de coagulação sanguínea, que se você fizer em outro dia, ela não vai ter em quantidade suficiente e não vai... Imagina. Não dá. Abraão... Então, Deus usa esses processos que para nós parecem bem arcaicos, né? Mas que era a linguagem que o povo daquela época entendia. Então, a gente tem esses recursos aqui. Lembrando que o compromisso do casamento era muito sério, né? E quando alguma injustiça acontecia, existiam mecanismos que Deus havia deixado para Moisés para que essa injustiça ela não permanecesse, né? Mas sabemos que somos pecadores e o homem é mau. Então, infelizmente, algumas mulheres acabam sofrendo com isso, mas não significa que Deus aprova. A gente estava falando mais do adultério, mas a gente também não pode esquecer de relatar que naquele tempo, como a gente até falou no vídeo anterior, quem não assistiu pode ver o vídeo também, o áudio também tá muito legal, mas teve o que a gente relatou de mulheres estupradas, que infelizmente acontecia muito abuso sexual naquela época. E às vezes a mulher estava noiva, e lá, quando a mulher já estava noiva naquela época, ela era quase dada já em casamento. Ela estava no momento de purificação. Às vezes o noivado durava um tempão, mas ela tinha que tomar vários banhos, fazer vários rituais, porque ela estava se purificando para o casamento, para o tão esperado dia do casamento. E às vezes nesse momento as mulheres eram abusadas sexualmente. E quando casadas também abusadas sexualmente. Às vezes, antes, jovens, sem ter nenhum tipo de compromisso com nenhum outro homem, eram abusadas sexualmente. E existiam regras para proteger essas mulheres. E foi aí que eu fiquei assim, nossa, gente, mas que absurdo, a mulher vai ter que casar com seu estuprador. Porque temos a história da filha, como é o nome? Diná, não é? A filha de Moisés, que foi estuprada. E ela não, casa. Diná era de Jacó, né? Jacó. Uma das filhas de Jacó. Isso mesmo. E ela tem que casar. Só que eu fiquei indignada na época quando eu lia e ficava assim, gente, como que ela pode? Tudo bem. Eu acho que, se eu não me engano, eles estavam meio namorados. E aí, de repente, durante esse período, ele foi lá e abusou sexualmente dela. Aí ela ficou super mal. Só que aí o pai, mesmo assim, falou, vai casar. E eu ficava, gente, mas como assim fez a menina passar por uma coisa dessa? Mas se a gente começa a estudar e a gente começa a entender como que funcionava as leis daquela época, como funcionava uma tradição, uma cultura. Uma mulher que ela era abusada sexualmente, ela nunca mais conseguiria casar naquela época. Ela era dada como praticamente imunda. E não é só uma coisa que Deus... Não, os homens, a sociedade, ele olhava aquela mulher como uma mulher que não teria mais chances de um relacionamento, não ia conseguir mais ser mãe, ter um lar, ter uma vida, ter uma família. Então, uma das orientações que Deus colocou para o povo de Israel foi que o pai dessa mulher poderia escolher se ela casaria ou não. Então, ela não estava sendo obrigada a casar. Considerando em toda uma perspectiva do futuro e da sociedade, que essa mulher ela ficaria totalmente depois largada, os pais, às vezes, davam essa filha em casamento para aquele estuprador, para aquele abusador sexual. E às vezes, e muitas vezes, aconteceu o casamento. Foi no caso da filha de Jacó. Ela casou com o próprio rapaz que cometeu esse crime com ela, né? Depois teve a maior treta lá com o Judá, matando todo mundo, né? Os irmãos, mas ela os não irmãos perdoaram, né? É o que eu falo, é a consequência do pecado. Infelizmente, nós estamos num mundo cheio de pecado, devastado pelo pecado e dominado por uma mente satânica que vai colocando ideias maldosas na cabeça das pessoas e uma coisa vai piorando a outra. Então, a mulher foi abusada, aí ela teve que casar com o seu estuprador, aí vai os irmãos dela, vão lá e matam todo o rei, o pai do rei, todos os homens daquele povoado. Estavam envolvidos, né? Aí depois os irmãos têm que fugir porque eles ficam mal vistos perante todos os outros povos como homens ameaçadores.
Então, assim, aí é um monte de treta após treta, né? É quando o homem quer fazer justiça com as suas próprias mãos, sem a orientação divina, só dá coisa errada. Exatamente. E tem uma coisa importante aqui, a gente tá falando dessa questão de que a mulher não ia conseguir casamento, porque ela seria protegida ou não. E aí que entra a questão do patriarcado, da sociedade patriarcal, né? Em que a liderança do homem é importante e tal. A gente precisa lembrar que a sociedade patriarcal, ela foi sim concebida por Deus, mas não foi do plano de Deus que ela acontecesse da forma que aconteceu, né? A gente precisa lembrar novamente o que Jesus disse: a dureza do coração de vocês em relação ao divórcio não foi assim desde o princípio. Então, quem foi responsável por distorcer o plano ideal de Deus foi o homem. Quem rebaixou, vamos dizer assim, entre aspas, o valor da mulher no casamento na sociedade foi o homem. A mulher foi criada igual. Então a gente não pode atribuir a Deus algo que o homem fez. E aí que vem esses mecanismos que a gente está conversando aqui. Mesmo nessa sociedade patriarcal distorcida, em que essas coisas poderiam acontecer, Deus ainda se preocupa em deixar orientações de como esses casos deveriam ser tratados, né? Então a gente precisa entender que o mundo de pecado, infelizmente, essas coisas acontecem. Infelizmente, é muito triste. Se a gente traz para nossa realidade, gente, não tá muito diferente, né? A gente fala assim, naquela época tinha muito caso de abuso sexual, tinha muito caso disso. Gente, a quantidade de tráfico de mulheres que acontece nos nossos dias, a quantidade de abuso sexual, físico e sexual, até dentro do próprio lar que acontece, é muito alto. Eu até fiz uma pesquisa rápida na internet para ver qual é atualmente o país que existe mais casos de abuso sexual contra as mulheres, e o país listado foi uma pesquisa, um estudo que eu vi da Thomson Reuters Foundation, e mostrou os piores países para as mulheres no mundo. Esse estudo foi de 2018. E ele mostrou que de 2007 a 2016, a quantidade de estupros no país, que é a Índia, mostrada nessa pesquisa como o pior lugar para uma mulher viver em relação a esse tópico, aumentou 83%. Isso significa, conforme a pesquisa, que a cada hora 4 mulheres estão sendo abusadas sexualmente. Não, a uma hora 4 mulheres estão indo em direção à polícia para notificarem que foram abusadas. Mas isso não significa que a quantidade de mulher que foi abusada em uma hora. Porque muitas delas não avisam. Então, tem uma subnotificação aí, né? Exato. Só que aí, pesquisando um pouquinho mais, eu achei uma pesquisa que fala uma coisa mais assustadora ainda, que é da República Democrática do Congo, que fala que cerca de 48 mulheres são estupradas por hora, de acordo com o estudo do American Journal of Health Public. Gente, 48 mulheres por hora. Eu não consigo nem imaginar. E eu li essa reportagem de 2019, esse artigo. É assustador a forma como os homens tratam as mulheres lá. É assustador. As mulheres, elas apanham e pedem desculpas para os homens. Eles batem nela e elas estão pedindo desculpas. E eles estão abusando fisicamente, sexualmente delas. E elas... Nem eles sabem e a reportagem é os homens falando que eles nem sabem que aquilo é maldade. Então a maldade do homem tá tão grande em alguns lugares que eles nem enxergam o mal que eles estão fazendo. Normalizou. Imagina naquele tempo que o conhecimento das coisas era muito mais precário. E Deus acabou colocando coisas para tentar proteger as mulheres. Deus já estava cuidando delas, sabe? Tentando, na maldade do homem, cuidar das mulheres. Mas a maldade tá aí. A gente vê isso nesses relatos, a quantidade de estupro que acontece por hora no mundo. Não faço ideia, deve ser horrível. Infelizmente, isso não acontece só na África, no Oriente. Isso acontece no mundo, no Ocidente, no Brasil. Isso acontece o tempo inteiro. Quantas mulheres são abusadas, quantas crianças são abusadas, o machismo, o sexismo, que ainda está tão intrínseco, né, na nossa sociedade. Então, é importante a gente deixar claro, eu acho que a gente já pode ir encerrando, né, Lu, que
Deus é um Deus justo que ama a todos e nos criou iguais. Quem fez essa diferença, a gente repete muito isso aqui porque é para ficar claro mesmo. Quem fez essa diferenciação foi o homem. Ele distorceu a criação com o pecado. A gente falou isso no primeiro vídeo e foi uma das primeiras frases que a gente falou. O homem e a mulher foram feitos à semelhança de Deus. Então era para ser perfeito, de igualdade, não era para ter esse tipo de coisa. Esse nunca foi o plano, essa nunca foi a intenção. Era para ser redondo, mas aí o homem, cada ano que passa, consegue piorar, consegue fazer as coisas ficarem ainda mais assustadoras. Mas é o que a Maura falou, esse não era esse o plano de Deus. E a Bíblia começa exatamente com esse, nos três primeiros capítulos de Gênesis, a gente já vê alguns textos que falam sobre isso, da perfeição da criação, como era bom, de serem semelhantes à imagem de Cristo, e de que o homem e a mulher, eles foram feitos para se completarem, não para se matarem, ou, né, um dominar o outro. Exato. Exatamente. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade e o dever de denunciar casos de abuso para as autoridades. Porque nós não devemos admitir, não tem dessa de pastor chegando, vamos orar, irmã, para isso não acontecer mais. Não é orar, é denunciar. Denunciar e sair de um relacionamento abusivo. Então nós devemos ter o dever, a gente tem o dever de não deixar com que essas coisas continuem, nem que elas aconteçam, né? E isso é muito importante. Mas eu acho que é isso, né, Lu? Opa! Foi intenso os assuntos de hoje, né? Porque esses últimos 3 capítulos, né? O capítulo 4, 5, 6, eles tocaram em temas mais delicados, assuntos importantes, super relevantes, e eu acredito que vai piorar. Eu acredito que vai piorar, mas com certeza trouxe alguma clareza. Tem mais treta. Então, eu acho que a ideia é essa, trazer mais informação e a gente conversar aqui, e isso é importante, a conversa, o diálogo, a informação, porque a gente tem que estar cada vez mais atento a esses assuntos que são tão importantes e ter conhecimento do fato, entender exatamente o que a Bíblia estava querendo dizer, trazer isso para nossa realidade, entender que a realidade de uma época do passado não é a nossa, mas algumas coisas também é pertinente a gente fazer um paralelo. Então, assim, são assuntos densos, mas acho que são muito válidos para conversar. Então, foi ótimo, adorei a conversa de hoje. É isso aí, pessoal. Então, não perca os próximos vídeos com os próximos capítulos. Então, o livro tá aí na descrição, o link para você poder comprar e estudar com a gente. E nos vemos no próximo vídeo.